Olá! Hoje a gente vai fundo numa história bíblica que, olha, sempre dá o que falar, a do profeta Jonas. Temos aqui um material bem interessante que narra essa jornada, e a nossa ideia é explorar um pouco quem foi esse Jonas, sabe? Qual era a missão dele, por que ele tentou fugir e o que a gente pode tirar disso tudo sobre obediência, sobre arrependimento e, claro, sobre a misericórdia de Deus. Ok, vamos desempapotar isso. Então, Jonas, ele é apresentado como um profeta lá de Israel, né? Atuando mais ou menos no século 8 antes de Cristo. Isso, durante o reinado de Jeroboão II. O nome dele, Jonas, até significa pomba, o que é curioso. E a história começa com um chamado bem direto de Deus, certo? Exato. A ordem é: vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. E Nínive não era qualquer lugar, né? De jeito nenhum. Nínive era, assim, a capital do Império Assírio, um império enorme, muito poderoso e bem conhecido pela sua crueldade. Crueldade mesmo. Sim, as fontes históricas falam de práticas terríveis, tipo esfolar inimigos vivos, coisas assim. E para Israel, os assírios eram uma ameaça constante, sabe? Entendi. Eles acabaram destruindo o reino do norte de Israel um tempo depois. Então mandar um profeta israelita justamente para lá era complicado. Era pedir para ele ir para o coração do inimigo. Dá pra entender a hesitação dele, então. Mas ele não só hesita, ele foge. Foge mesmo. Ao invés de ir para Nínive, que ficava a nordeste, ele vai para o porto de Jope e pega um navio para Tarsis, Que seria... provavelmente na Espanha. Ou seja, para o lado totalmente oposto, o mais longe que ele conseguia imaginar, eu acho. Tentando escapar não só da missão, mas, da presença de Deus. E por que essa fuga é tão drástica? Medo? Olha, medo talvez, mas parece que tem mais coisa aí. As fontes sugerem um forte sentimento nacionalista, sabe? Hum, Jonas talvez temesse que, se ele pregasse e Nínive se arrependesse, Deus, na sua misericórdia, poderia perdoar a cidade. e ele não queria isso? Exato. Perdoar Nínive significaria manter vivo um inimigo mortal de Israel. É quase um zelo patriótico, assim, que o leva a resistir à própria misericórdia divina. Bem irônico, né? Muito. Só que a fuga não adianta nada, claro. Uma tempestade violenta atinge o navio. Terrível. Os marinheiros, que eram pagãos, ficam apavorados, começam a rezar para os seus deuses, jogar carga fora, E aí eles decidem tirar a sorte pra ver quem era o culpado por aquilo tudo. e a sorte cai em Jonas. Claro. Ele acaba admitindo que está fugindo do Deus verdadeiro. E aí ele diz algo surpreendente. Pede para ser jogado no mar para acalmar a tempestade. Nossa. E os marinheiros? Eles relutam no início, tentam remar para a terra, mas não conseguem. Então acabam julgando Jonas ao mar. E a tempestade para, na hora. E aí vem a parte mais famosa da história. O grande peixe, né? A Bíblia usa o termo hebraico Dag Gadol. Deus prepara esse peixe enorme para engolir Jonas. E que peixe seria esse? Baleia. Bom, a tradição fala em baleia, mas o texto não especifica. Poderia ser um tubarão-baleia, talvez, ou outro animal marinho grande. O ponto principal, teologicamente falando, não é a espécie do peixe, né? É um milagre. Exato. É o poder de Deus sobre a natureza, fazendo o impossível para preservar Jonas e, bom, para continuar seu plano. Ele fica lá dentro 3 dias e 3 noites. Um tempo de angústia, imagino. Sim, mas também de reflexão e oração. Ele se arrepende ali dentro. E depois desses 3 dias? O peixe, obedecendo a Deus, vomita Jonas em terra firme. É a segunda chance dele. E dessa vez ele vai. Dessa vez ele vai. Viaja até Nínive, que era uma cidade imensa, e prega a mensagem. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Uma mensagem bem direta. E a reação? É aqui que fica ainda mais surpreendente. A cidade inteira acredita. Do rei ao povo mais simples. Sério? Assim na hora? Na hora. O rei proclama um jejum geral. Todo mundo se veste com um pano de saco. Até os animais. Eles clamam a Deus por misericórdia. É um arrependimento coletivo, genuíno. E Deus? Vendo aquilo, Deus se compadece e desiste de destruir a cidade. O que levanta uma questão interessante, né? Por que eles acreditaram tão rápido? Pois é. Uma cidade conhecida pela arrogância? Exato. As fontes não dizem, mas será que a notícia do profeta que sobreviveu dentro de um peixe chegou antes dele? Talvez isso tenha preparado o terreno, né? É uma possibilidade. Pode ser. Mas e o Jonas?
Ele devia ter ficado feliz, né? Missão cumprida. Que nada. Jonas fica furioso. Furioso porque Deus foi misericordioso com os inimigos de Israel. Nossa, que teimosia. Pois é. Ele sai da cidade, senta ali perto, esperando, talvez ainda torcendo para Deus mudar de ideia e destruir tudo. E aí tem aquela história da planta. Sim, é a última lição para Jonas. Deus faz crescer uma planta, uma aboboreira talvez, para dar sombra para ele. Jonas fica todo contente com a sombra. Ah, que bom. Só que no dia seguinte, Deus manda um verme que ataca a planta e ela seca. Jonas fica arrasado, com pena da planta. Entendi. E aí Deus fala com ele. Exatamente. Deus pergunta, você tem pena dessa planta? Por quem você não trabalhou? Que nasceu numa noite e morreu na outra? E eu não deveria ter pena da grande cidade de Nínive, Uau! onde vivem mais de 120 mil pessoas que nem sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, uma forma de dizer que eram como crianças, talvez, sem pleno entendimento moral, além de muitos animais. É uma lição direta sobre a compaixão divina, que é muito maior que a nossa, né? Que ultrapassa nossas barreiras. E Nínive. O que aconteceu depois? O arrependimento durou? Olha, historicamente, parece que não foi um arrependimento tão duradouro assim. A Assíria continuou sendo um império agressivo e eventualmente foi julgada e destruída pelos babilônios e medos, lá por 607 a.C. Então, no fim, ela caiu. Caiu, mas as lições do livro de Jonas ficam, né? A soberania de Deus sobre tudo, a criação, a história, a necessidade da nossa obediência mesmo sem entender tudo. E que Deus usa pessoas falhas, né? Como Jonas. Sim, como tantos outros na Bíblia. Noé, Abraão, Davi, Pedro. Deus usa gente imperfeita e mostra também a disposição dele em perdoar, se houver arrependimento sincero, e que o plano dele é para todos, não só para um povo. Universal. Isso, o apóstolo Paulo fala disso depois, né? Que Deus deseja que todos sejam salvos. Então, o que tudo isso significa? É uma jornada, entanto, essa de Jonas, cheia de reviravolta? Com certeza, um profeta teimoso, milagres incríveis e, no centro de tudo, um Deus cuja misericórdia vai muito além do que a gente espera ou acha justo às vezes. Verdade. E talvez um pensamento para a gente levar daqui seja esse. Como até a resistência, as falhas do Jonas, acabaram servindo para o propósito de Deus. Talvez a teimosia dele tenha revelado a profundidade da misericórdia divina de um jeito que a obediência imediata não faria. Interessante isso. Nos faz pensar sobre o tamanho dessa compaixão que Jonas custou aceitar e que talvez ainda hoje nos desafie, né, em como a gente vê os outros, em como a gente julga. Uma reflexão importante mesmo. Sobre propósito divino, sobre misericórdia, mesmo quando a gente reluta. Bom, isso conclui nossa análise dessa história surpreendente de Jonas. Se você gostou deste vídeo, digite amém nos comentários.